A grande verdade é que as digníssimas estão desesperadas com o homem que elas chamam de solteiro prêmio e do poder que esse homem tem dentro das relações. Eu vi esse vídeo no canal Social Arte do Bruno Giglio. O cara é muito gente boa. Eu deixei um recado lá pra ele falando: não, vou usar esse vídeo. Eu acredito que não vai ter problema algum. O cara é muito gente boa. E principalmente porque eu vou trazer um conteúdo, né, umas conclusões um pouco diferentes da dele. Eu trafego muito, como vocês sabem, na questão filosófica científica. Então a gente vai assistir esse vídeo ao lado, depois vamos voltar com alguns comentários importantes sobre essa questão. Por que que a cultura de ficar se tornou tão comum na nossa geração? Todo mundo tem, ou já teve, ou é aquela amiga que tem um ficante Premium Plus VIP. Aquele cara que não te pede em namoro, inclusive tem calafrios em pensar na palavra compromisso, mas age como se vocês estivessem namorando há mais de 4 anos. Vocês saem todo final de semana, ele dorme na sua casa, te leva para jantar, conheceu até os seus pais. Às vezes eles te levam para conhecer a avó. Mas mesmo assim, depois de meses, ele ainda não te assumiu. Não te pediu em namoro, não te assume nas redes sociais e para o resto do mundo, ele é um homem solteiro. Independente do continente, sempre terão aqueles que não querem se comprometer. Aqui a gente chama de ficante e lá fora eles chamam de situationships, que é nada mais nada menos do que o ato de ficar. Ano passado, essa palavra bombou no TikTok e os gringos estavam descobrindo o ficar. Mas o que será que aconteceu com a geração Z, que criou pessoas tão desprendidas do compromisso? Bom, na minha matéria, eu abordei 2 tipos de cenário. O primeiro é aquele que diz que a geração Z está sobrecarregada. O processo da juventude para a vida adulta é muito estressante e ansioso. É um momento das nossas vidas em que 1001 responsabilidades novas e diferentes recaem sobre os ombros. Nós deixamos de ser adolescentes que só se preocupavam com a escola para pessoas que têm que ajudar os pais a pagarem as dívidas de casa e entender o que é FGTS. É um momento que deixa as nossas cabeças extremamente sobrecarregadas. E isso faz com que nenhum de nós queira arcar com mais responsabilidades. Onde eu quero chegar com isso é que os jovens estão tão estressados e sobrecarregados com as suas atuais responsabilidades que arcar com as responsabilidades de um namoro parece impossível. Namorar não é algo fácil. Namorar é um exercício. Estar em um relacionamento com alguém, com outro ser humano que tem outra cabeça, outros princípios, outros valores, é um exercício. Um exercício de paciência, um exercício de comunicação. E a gente faz isso porque a gente ama, mas é inegável dizer que é algo cansativo muitas das vezes. A manutenção de relacionamentos interpessoais é cansativa. Então, a maioria dos jovens da nossa idade estão tão cansados com as suas atuais responsabilidades que eles não querem arcar com esse cansaço a mais. Qual o produto desse cenário? Os ficantes, as situationships, os relacionamentos superficiais. Não, superficiais não, porque os ficantes não são superficiais. Os ficantes são tão íntimos quanto namorados. Conhecem tanto do outro quanto namorados. A única diferença é que eles não podem entrar nas mesmas discussões que um casal de namorados teria, porque eles não namoram e não há compromisso ou responsabilidade. Esse relacionamento sem limites, esse relacionamento anárquico, só cria uma relação confusa entre essas pessoas. Você ama esse cara, mas você não pode falar nada quando você vê ele pegando outra menina, porque ele não é seu namorado. Você quer estar com ele o tempo inteiro, mas você não deve, porque se você ficar tão disponível para ele, aí mesmo ele não vai querer te pedir namoro e vocês só vão ficar sendo ficantes pro resto da vida. Entendem como ficar não é uma boa solução para fugir dos compromissos de um namoro, de um relacionamento? Porque você pode não encarar as mesmas dificuldades de um namoro, mas vocês vão ter discussões em número equivalentes, só com razões diferentes. O outro cenário, e o mais óbvio, é que essa cultura não monogâmica é só mais uma desculpa para os homens terem tudo o que eles querem de uma mulher. Seu corpo, sua alma, seu tempo, sem terem que se comprometer com nada e nem oferecer nada em retorno. Entrando essa discussão de ficantes e situationships com lentes focadas em gêneros, a gente sabe que esse conto é velho e que muitos homens gostam de só se relacionar com mulheres
por propósitos sexuais. O problema aqui é que os homens querem aquela ficada garantida. Ele sabe que você só vai aceitar isso se você achar que tem algum futuro amoroso, algum futuro de compromisso. Então, para te envolver a fazer o que ele quer, ele vai falar que ele não está preparado no momento, mas que daqui a um mês talvez as coisas mudem, para te manter enrolada nessa narrativa falsa e acabar criando uma relação de ficantes com você. Isso pode até funcionar para ele, mas eu te garanto que você só vai ser vista negativamente nessa situação. Ficantes são vistas como não suficientes para virarem namoradas. São vistas como idiotas por se submeterem a essa situação. Por isso, tomem cuidado com os ficantes e as situations. Um discurso muito longo, né? Mas vamos fazer alguns apontamentos muito importantes. Ela falou muita coisa e eu praticamente discordo de tudo que ela falou. E vou buscar nesse vídeo fazer uma resposta a todos os pontos que ela apresentou, ou pelo menos os mais importantes, pois foi muita coisa que ela falou. Então vamos nos preparar agora para uma refutação muito clara a tudo que foi dito aqui. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que essas digníssimas não estão falando sobre qualquer homem, ao contrário, elas estão falando sobre um tipo muito específico de homem que detém esse poder dentro das relações, o poder de decisão se uma relação vai acontecer ou não. Então, a partir dessa perspectiva que eu estou trazendo aqui, a gente precisa analisar mais algumas questões importantes, como, por exemplo, as digníssimas, desde a infância, elas foram criadas recebendo tudo de valor com extrema facilidade. Elas nunca precisaram, de fato, se esforçar por nada para ser conseguido. Enquanto os homens, naturalmente, precisaram sacrificar muito, abrir mão de muita coisa, buscar com todas as suas energias para conseguir ter algum valor perante a sociedade. Esses homens, os homens vitoriosos, eles não se dobram sob qualquer situação. Eles simplesmente olham para as digníssimas e não sentem a necessidade de ter com elas qualquer tipo de relacionamento. Porque esse é um homem já pleno em si mesmo. Ele já conseguiu tudo o que ele gostaria de ter na vida. Ele tem tudo em abundância até mesmo de relacionamentos. É interessante que os estudos mostram que aproximadamente 80% dos divórcios são iniciados pelas digníssimas. Entretanto, os estudos também mostram que aproximadamente 90% dos términos nos namoros são iniciados por homens, porque são homens que não sentem a necessidade de se submeter a determinadas regras sociais para satisfazer as necessidades delas. Os relacionamentos, nós precisamos deixar isso muito bem estabelecido. Os relacionamentos sempre foram sobre as necessidades masculinas. Sempre foram para atender o gosto, as vontades, tudo aquilo que o homem quis. Essa sempre foi uma dinâmica natural e uma dinâmica sadia em tudo. Então a gente consegue observar muito claramente que em um relacionamento como namoro, os homens detêm todas as cartas e eles têm o poder de estabelecer todas as regras. O grande problema da nossa sociedade foi quando conseguiram convencer o homem a não ter essa visão sobre as relações. Acreditar que o papel dele meramente era de um conquistador. Conquistador no pior sentido possível. Aquele que tem que conquistar, fazer por onde para merecer o amor e a atenção de uma digníssima e se sentir extremamente feliz e satisfeito com as migalhas que vão ser oferecidas para ele. Mas as coisas simplesmente nunca foram dessa forma. Os estudos também mostram que quando um homem está se relacionando com uma digníssima, principalmente em faculdade, é o homem que decide se vai existir um namoro ou não. O homem detém, nesse sentido, a chave dos relacionamentos. Até lá, até ele por se manifestar claramente e assumi-la, falam, você está no relacionamento comigo? As digníssimas elas permanecem em um limbo, sem saber exatamente aquilo que elas são, qual o status que elas têm. E é isso que as motiva a fazer de tudo para agradar o homem, para que elas possam ser merecedoras da atenção desse homem. Fora isso, sabe, os relacionamentos simplesmente não existem. E apesar delas ficarem nessa incerteza, eu quero trazer para você uma certeza aqui.
compre nos produtos Growth. Como vocês sabem, a Growth é a nossa patrocinadora aqui do canal e nas mais variadas mídias sociais que estamos presentes. Então, crie em você, invista em você financeiramente e torne-se o homem que você sempre quis. Vá para a academia, se desenvolva fisicamente, desenvolva o seu físico. Isso vai trazer mudanças emocionais que vão modificar a sua forma de enxergar o mundo e de interagir com o mundo. O seu senso de valor vai ser modificado por isso. Então, vá no site da Growth, utilize o cupom FURIA. Comprando no site da Growth com o cupom FURIA, você vai estar ganhando um desconto nas suas compras e você vai estar, ao mesmo tempo, patrocinando nossos trabalhos de mídias sociais. Então, como vocês sabem, a maioria dos meus vídeos estão desmonetizados. Então, compre na Growth, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e utilize o cupom FURIA. Assim você vai estar contribuindo para a monetização do nosso trabalho. Agora, vamos voltar com o assunto que a gente estava tratando. Um outro ponto a ser notado aqui é que o processo da juventude para a vida adulta ele não é de forma alguma estressante, ao contrário, ele é natural e fluido. O grande problema hoje é que as digníssimas nunca foram levadas a assumir responsabilidades e a assumirem os deveres de uma rotina diária. Tudo sempre foi oferecido de graça para elas. E quando elas se deparam com a necessidade de se responsabilizar por alguma coisa, com a necessidade de se esforçarem por algo, isso as deixa extremamente estressadas e elas ficam surpreendidas. Mas nada está sendo feito além de cobrar delas um comportamento adulto. E esse é o cerne da questão. Todo esse estresse que ela acredita que está vivendo, que ela está passando, nada mais é do que ela sendo cobrada pela primeira vez a ter as responsabilidades de uma vida adulta. O menino, o jovem, já é cobrado desde cedo. Nós sempre cobramos os meninos sobre ter responsabilidade, sobre se esforçarem porque eles querem, porque eles nunca vão ter nada de graça. Entretanto, como isso nunca é feito sobre elas, os meninos crescem já sabendo as suas responsabilidades e por isso eles tendem a fazer uma transição muito mais segura, enquanto os digníssimos simplesmente se deparam com isso. Aonde está a proteção que eu vivi tendo? Por que estão fazendo isso comigo? Por que tanto peso sobre mim? Isso é injusto. Não, isso não é justo. Isso não é injusto de forma alguma. Isso é apenas você sendo tratada como uma pessoa adulta deve ser tratada. Só que você nunca foi feito, nunca passou por isso. E então é por isso que você se sente tão perdida assim. Ela fala em um determinado momento que namorar é muito difícil porque exige um grande esforço de você lidar com pessoas que têm outros valores e princípios diferentes dos seus. Namorar, eu vou falar uma coisa aqui, é muito fácil, é muito natural. O problema que ela passa é porque ela está namorando justamente com pessoas que têm princípios e valores diferentes do dela. Então isso demanda um exercício e uma força de vontade muito grande para poder lidar com isso habilmente, com essas diferenças inerentes que deveriam ser aquilo que causariam a interrupção de qualquer tipo de relacionamento. A reclamação das digníssimas nada mais é do que a constatação de elas sofrendo as consequências das escolhas que elas assumem na vida. Cada escolha que você faz implica em uma consequência. Entretanto, nós sabemos que a responsabilidade é a criptonita das digníssimas. Então, elas fazem péssimas escolhas e, em vez de assumirem publicamente isso, eu faço escolhas ruins, elas tentam disseminar a culpa para todos. Então, o jeito delas lidarem emocionalmente com os erros não é falar, eu me envolvi em um relacionamento errado. Não. Relacionamentos são problemáticos, relacionamentos são difíceis. Não, não são. Quando você escolhe bem, o relacionamento flui, ainda mais para as digníssimas. Quase que eu falo a palavra que não pode. Por quê? Proporcionalmente, nós temos muito mais homens bons, dignos de honra e moral, do que digníssimas boas para um relacionamento. Eu arrisco em dizer que 80% dos homens hoje são ótimo material para um relacionamento, enquanto para as digníssimas, 1% é uma projeção extremamente conservadora. 1% das digníssimas apenas serve para qualquer tipo de relacionamento. Então, para elas, é muito fácil escolher um homem bom. Mas elas insistem em não fazer isso, depois vêm reclamar na internet de que a vida é muito dura, muito difícil, se sentem oprimidas, opressão e essas bobagens assim.
finalmente ela fala sobre a não monogamia, mas o que ela não entende é que a não monogamia historicamente favorece muito mais as digníssimas do que os homens. Eu vou explicar o porquê eu estou dizendo isso. Imagine a seguinte situação: em um determinado contexto social tem um homem extremamente destacado. É o melhor homem possível daquele contexto social. Ele, em uma cultura que favorece a monogamia, ele vai escolher uma digníssima para se relacionar com ele, casar e manter a vida toda. Isso vai forçar todas as outras digníssimas que não foram a escolhida a se contentarem com os homens que estão abaixo dele. E isso vai cada vez mais, conforme os homens abaixo vão se relacionando, as outras que vão sobrando vão sendo forçadas a se relacionar com os homens de baixo poder aquisitivo, status social, whatever que for. Em uma cultura de não monogamia, você não vai ter esse problema para elas, porque uma digníssima vai se relacionar com esse melhor homem, mas as outras digníssimas também igualmente poderão se relacionar com esse homem, aproveitar do status oferecido, dos benefícios financeiros que ele pode compartilhar entre elas, e todas elas vão ficar felizes com isso. Nesse contexto, a não monogamia funciona muito mais para elas do que para os homens. Tanto é que nós temos alguns estudos que demonstram que toda a ideia da não monogamia surgiu como uma forma de você direcionar o excedente das digníssimas que sobraram de situações e eventos que tenham diminuído o número de homens em uma determinada sociedade, a se relacionarem com os melhores homens, e assim nenhuma delas iria sobrar. Então, favorece muito mais elas. E não obstante, nós temos pesquisas hoje que demonstram que a maioria delas são defensoras dos relacionamentos poligâmicos, porque elas se aproveitam disso. Então tudo que a gente está vendo aqui nos mostra que o poder está com os homens. E isso aterroriza as digníssimas, pois elas pela primeira vez se defrontam com a situação de que elas não têm mais o poder da escolha. Os melhores homens têm o poder de escolha, o poder de aceitar, de rejeitar e de falar: eu não preciso de você. Quando os homens conseguem se bastar neles mesmos e nas suas próprias vitórias e conquistas, esse homem se torna indestrutível, indomável. Ninguém vai conseguir colocar nele uma coleira e dar ordens a ele. Ele é o cara que ninguém pode dominar. E é isso que os homens precisam buscar na sociedade. Esse desenvolvimento tão intenso e absurdo que ele possa olhar para os relacionamentos e falar: eu não quero. Quer ficar comigo? A gente fica. Mas fora isso, eu não preciso de você. E é isso que dói nelas. É isso que as deixa sem chão. Porque elas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de homem. Elas estão acostumadas a lidar com aquele homem de baixo status, baixo valor, baixo VSM, que se submete a qualquer regra que é arbitrária que elas queiram colocar. Um homem que sabe o que ele pode, o seu valor, assusta todas elas. Quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. A partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para alunos e membros, com mais de 10 mil pessoas. Todos os artigos que eu comento aqui nos meus vídeos estão disponíveis para os membros do canal, com conteúdo diário. Né? A partir do nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com o essencial para o seu desenvolvimento, você se tornar o homem que você sempre quis e você entender a mentalidade feminina. Sou eu dando aula, minha esposa dando aula e vários professores convidados, especialistas das mais diversas áreas. Então, se tornem membros do canal, financiem meu trabalho. Vamos estar junto, pessoal. Abraço.